tenham esse hábito nas mãos. Sempre salvem o seu projeto. Nenhum software é perfeito. Ele sempre vai ter um ponto de quebra. Todos os programas terão um ponto de quebra, seja por falha de programação, seja por incapacidade, insuficiência de processamento da sua máquina. Se chegar um momento que a sua máquina não aguentar processar o que você mandou ele processar, ele vai quebrar, tá? Isso acontece e muitas vezes ele fecha sem nem avisar. E isso acontece porque os softwares não são inteligentes para entender os limites do seu computador. Ele vai trabalhando conforme você for demandando. Se você não tiver a capacidade, o conhecimento de saber pedir do seu computador do que ele é capaz, você terá problemas. Sempre salve o seu projeto. Segundo, tenha plena consciência do limite da sua máquina. Esse limite você terá conhecimento aqui neste curso. Mas antes de salvar, vamos criar aqui a nossa pasta de projeto. Eu recomendo que você crie a sua pasta em um local seguro. Aqui eu vou fazer no desktop, porque estou gravando esta aula para vocês. Mas eu sempre recomendo que você salve em um HD que não seja o do seu sistema operacional. Que eu tenho o meu disco do sistema operacional, um SSD, e eu tenho aqui os meus discos de trabalho. Como eu vou fazer aqui para nossas aulas, eu vou criar aqui no desktop mesmo, mas vocês criem aí um HD separado de vocês para ter uma garantia. Se der algum problema no seu sistema operacional, o seu projeto estará salvo. Também recomendo que você tenha serviços de nuvem atrelados ao seu computador. Aqui no caso, eu tenho o Google Drive e o OneDrive. Em um desses dois, eu vou sempre salvar esse projeto para não ter nenhuma dor de cabeça. Porque sempre que eu salvo, já sobe na nuvem. Se der algum problema em todo o sistema, se der pane geral, eu tenho um backup na nuvem, mas também tenho um backup em um HD externo e guardem no seu armário, onde você achar seguro. Então, dentro dessa pasta do meu projeto, eu vou criar aqui mais uma pasta chamada textura e uma que eu gosto, que é de suporte. Já eu explico porque é a de suporte. Primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é salvar o seu projeto. Então, vou vir aqui em File Save. Vou lá na minha pasta de projeto e vou fazer eu vou nomear o meu projeto. Eu gosto de manter uma estrutura lógica de nomeação. Primeiro, eu mantenho aqui uma sigla do meu projeto, que no caso é o Save 3D. Então, vou deixar aqui S3D para eu saber que esses arquivos é referente a esse meu projeto do Save 3D. Eu separo por underline, então eu coloco o assunto daquele projeto, daquela cena em si, que no caso é o módulo 01 underline aula 03, certo? E depois disso eu coloco aqui um versionamento, versão 1. Salvei, save Blender File. Toda vez que eu fizer alguma alteração, eu tenho o hábito de sempre salvar com Ctrl S. Criem esse hábito, tá? Não tenha um tique mesmo. Toda vez que você mexer, gerar, fazer alguma coisinha, salvem. Principalmente se forem fazer alguma coisa a qual você não tem certeza se o seu computador aguentará. Então você salva antes, salva até um versionamento. Então você dá aqui um Ctrl Shift S, clica no maisinho, ele já vai reconhecer o último número como versão. Você dá o Save As, pronto, você fez o versionamento do seu arquivo. Vamos vir aqui na nossa pastinha, né? Save.3D. Vocês podem ver que ele cria dois arquivos, o .blend e o .blend.1. Esse blend.1 ele é um backup. Então, se eu simplesmente mudar o nome aqui, show, usa .blend, ele volta a ser o projeto. Ele abre aqui pra gente. E aqui nós temos aqui a nossa versão 2. Aí, e a versão 1. Ficou a mesma versão porque eu não fiz nenhuma alteração diferente, né? Então vai ficar a mesma coisa mesmo. Então ficam aqui essas versões. O que eu gosto de fazer para
para não ficar muito bagunçado aqui na minha cena, eu pego esse backup e a versão 1 e eu vou jogando aqui para o meu suporte. Eu mantenho sempre apenas a última versão do meu projeto aqui. Essa é uma organização minha. Se você preferir seguir esse modelo, siga à vontade. Tá. Agora, o que é interessante você saber dos arquivos do Blender? É que ele é um zip. Isso permite que todos os arquivos externos, além dos internos, que porventura atrelamos no nosso projeto, uma textura, um vídeo, um blush, um objeto, uma própria cena do Blender, eu consigo embedar, eu consigo trazer ele para dentro do arquivo do Blender. Vou fazer esse teste aqui, ó. Nós temos aqui, esse arquivo está pesando 881 KB. Vamos abrir ele, né, porque eu fechei. Vou criar aqui uma nova versão, certo? Porque estou mexendo de novo nele. E eu vou trazer aqui para o projeto uma imagem. Então, vou trazer aqui uma imagem de referência. Pronto. Eu vou trazer esta imagem aqui, que é uma fotografia que eu tirei, tá? Uma fotografia autoral minha. Ela está aqui na nossa cena, é uma imagem de referência. Eu vou salvar para vocês verem que não mudou muita coisa. Nós temos aqui a nossa versão 3, mantém aqui o 884 KB. Teve aqui um acréscimo de 3 KB, porque adicionamos informação. Só que agora eu vou vir aqui no File, External Data, eu vou aqui Pack Resource. Ele diz aqui para mim que um arquivo foi atrelado, foi empacotado dentro desse meu projeto. Vou dar aqui o Save novamente. E agora nós temos aqui o nosso arquivo com 22 megabytes, que é o arquivo de imagem que acabamos de atrelar. Claramente você notou que este recurso você tem que utilizar com parcimônia, porque senão o projeto está ficando grande desnecessariamente. Enquanto você estiver trabalhando no seu computador, você apenas vai linkando os seus arquivos e quando precisar transferir para um outro computador ou para uma máquina de renderização, você faz o package, manda para outro computador e essa pessoa depois faz o unpackage e continua trabalhando ou renderizando, tá? E para você ver de fato que ele é um zip, eu vou acessar aqui em Append, quando a gente quer importar objetos de um outro projeto do Blender. Eu vou pegar aqui o da nossa aula anterior e está aqui todas aquela estrutura que vimos no Outliner. Então, nós temos aqui as fontes, as curvas, as ações que foram utilizadas. Então, você consegue importar uma animação de um outro projeto. Você consegue importar uma armadura, né, um bônus, sistema de bônus de outro projeto, os blushes, as câmeras aqui, mas aqui é só o atributo da câmera, não é o objeto. Se você quiser importar o objeto, a câmera, eu recomendo que você importe o objeto câmera, que vai estar aqui, câmera geral, câmera detalhe, objeto cubo, os metaballs, está tudo aqui para você importar ao seu projeto, caso você queira. Isso é muito útil quando você tem alguma configuração, inclusive aqui de material, que vamos ver, ó, tem todas as cores aqui padrão, você criou material nesse projeto, então você consegue acessar e importar ao seu objeto. Que no caso eu vou importar aqui o objeto câmera detalhe. Append, ele adicionou mais uma câmera aqui pra gente, que era do projeto anterior e agora faz parte desse, tá? Sem nenhum atrelamento. E aqui você pode fazer também um link, só que aí você não consegue modificar. Só que você fizer no projeto, você faz aqui, enfim. Lembre-se sempre de salvar, tá? Sempre salvem os seus projetos. E vou pegar aqui a versão 2, o backup também, que não me interessa, e vou jogar lá pro meu suporte. Que aí fica tudo aqui. Se eu precisar recuperar, eu venho aqui de novo e recupero. Te espero na próxima aula, onde agora de fato entraremos na teoria sobre o ambiente virtual 3D.